Não sei ao certo, mas penso que Anás e o seu genro estão de acordo em deter o mestre neste lugar até que Caifás consiga reunir o máximo de sacerdotes dedicados. Desta forma, o julgamento seria implacável. A lei diz, além disso, que o conselho do Sinédrio não pode reunir-se antes da primeira oferenda. E a que hora tem lugar esse primeiro sacrifício? Às 3 da madrugada. Como vês, ainda temos tempo. Talvez aconteça um milagre que tanto desejamos, e José concluiu a sua pormenorizada narrativa afirmando que aquele réptil chamado Caifás, com o objetivo de não levantar suspeitas, nem sequer entre os seus próprios homens e servidores, ordenara a 2 dos seus confidentes que pagassem generosamente ao optio romano para que, mesmo contra a opinião do chefe dos guardas do templo, levasse Jesus de Nazaré ao palacete do seu sogro Anás. Com tudo isto, é fácil entender a confusão de alguns dos discípulos e apóstolos de Jesus, caso de Simão, o Zelota, e do próprio Judas Iscariotes, que acreditaram desde o começo que a doutrina do Galileu tinha muito a ver com este movimento de libertação nacional. Os zelotas foram os causadores diretos das sangrentas revoltas contra Roma nos anos 68 a 70 da nossa era, bem como da registrada em 135. N. Do M. Arimateia despediu-se, mostrando-me que tinha intenção de entrar na residência do antigo sumo sacerdote e fazer tudo o que estivesse na sua mão, subornar até o velho Anás, para que Jesus fosse posto em liberdade. Ao vê-lo desaparecer dentro de casa, não pude reprimir um sentimento de tristeza por aquele leal adepto do mestre. Estava no seu direito de acalentar a esperança. O que ele não podia saber é que essa esperança morrera muito antes. No jardim de Getsemane, semi-oculto no escuro do pátio, informei Eliseu do curso dos acontecimentos, pedindo-lhe que me avisasse pouco antes da madrugada. Voltei ao fogo. Pedro, fechado nos seus pensamentos, nem sequer notara a chegada de José de Arimateia. Tinha-se sentado atrás dos levitas, cobrindo a calva com manto. Suponho que aquele gesto pouco tinha a ver com o frio reinante e sim com seu desejo ardente de que ninguém voltasse a descobri-lo e a denunciá-lo. Os guardas e sicários continuavam a discutir as tradições e lendas sobre os demônios. Na residência de Anás, tudo parecia tranquilo. Não observei movimento algum nem sinal de violência ou de agitação. E pensei, erradamente, que o interrogatório do antigo sumo sacerdote decorria sem incidentes. Eu estava sentado perto de Pedro havia pouco mais de meia hora quando se aproximou do círculo uma segunda mulher. Era mais nova, e, pelo vestuário, deduzi que se tratava de outra serva. Colocou-se junto da porteira e esta, ao vê-la, inclinou-se para o seu ouvido esquerdo, segredando-lhe qualquer coisa, ao mesmo tempo que indicava Pedro com a mão. A recém-chegada olhou com atenção. Mas, pela maneira de olhar, calculei que fosse míope. Deu então uns passos, rodeando os que estavam juntos em volta do lume. Ao chegar junto do apóstolo, deu um puxão ao manto que escondia a cabeça de Simão, gritando-lhe: "Não és um dos fiéis daquele Galileu?" A inesperada exclamação da hebreia assustou ao mesmo tempo os levitas e Pedro, e o discípulo, branco como a cal, levantou-se aos tropeções, olhando a moça. "Não conheço aquele homem", gritou, ele mais alto que a sua inquisidora. "E também não sou um dos seus discípulos." Pusera tanta veemência nas suas frases que as artérias do pescoço lhe incharam e o seu rosto se fez de púrpura. Os olhos do aterrorizado amigo de Jesus quase lhe saíram das órbitas enquanto um delgadíssimo fio de saliva descia pela comiça esquerda dos lábios. A agressividade de Pedro foi tal que a serva recuou assustada, fugindo dali em direção à porta da casa. Desta vez, os servos e guardas permaneceram uns segundos com a vista cravada no infeliz pescador. Pedro, aturdido, deu meia volta, afastando-se do fogo. Pensei que a sua intenção fosse fugir do recinto e pouco me faltou para ir atrás dele. Mas não, apesar da sua fraqueza, Pedro continuava a amar o mestre. Como se escreveu pouco e pobremente da tortura íntima deste primitivo Galileu, consciente dos seus erros, dominado pelo instinto da sobrevivência e forçado pelo seu temperamento àquele trágico beco sem saída. Tive de me esforçar para não correr para junto dele e consolá-lo.
No entanto, o objetivo da minha missão conseguiu impor-se e esperei. Encostado às grades do muro, curvado e silencioso, Simão batia muitas vezes com a cabeça nos ferros. Temi que se ferisse. As cabeçadas, secas e constantes, em vez de um magoarem, pareciam trazer-lhe alguma serenidade. Dali a pouco, depois de secar as lágrimas com uma das mangas do manto, voltou a juntar-se ao grupo. Sinceramente, aquela atitude do apóstolo, voltando ao fogo, fez-me refletir, levando-me a esquecer até a sua detestável e até certo ponto compreensível conduta. As igrejas, especialmente a católica, julgaram e classificaram este episódio das 3 negações como um procedimento lamentável de Simão Pedro. Mas muito poucos teólogos e moralistas parecem ter em consideração uma atenuante poderosa em favor do renegado. Pedro poderia ter abandonado o pátio de Anás depois da sua primeira traição. E não o fez. E também não o fez depois da segunda e da terceira e da quarta, porque, embora os evangelistas citem 3 negações, na realidade houve mais uma, embora também seja certo que essa negação extra não teve caráter público. Quero dizer com tudo isto que, se é verdade que Pedro não se portou dignamente, não é menos verdade que a sua presença no local redime em boa medida daqueles momentos de fraqueza. O teimoso Galileu não estava disposto a imitar os companheiros que tinham fugido pelo monte, vencendo o medo, acomodou-se como pôde entre os serventes, os quais, seja dito de passagem, em nenhum momento se converteram em acusadores nem o incomodaram. Pelo menos, os homens que, naquela altura, se uniam em torno das chamas. Mas quis a má sorte, pouco depois o grupo fosse aumentado por meia dúzia de sacerdotes, chegados, ao que parecia, de casa de Caifás, trazendo por missão coordenar e controlar a transferência do Nazareno. Depois de pedirem informações aos levitas ali reunidos, 4 desses sacerdotes dirigiram-se para o interior da casa de trás, tendo os outros 2 permanecido junto da fogueira. Logo no primeiro instante se sentiram atraídos pela animada conversa sobre as superstições do povo judeu. Alguém tinha falado em Lilith e a conversa animou-se novamente. Pelo que se dizia, Lilith era o nome de um dos diabos mais famosos. A maioria dos presentes aceitava a sua existência, classificando como demônio fêmea. Este curioso espírito concentrava os seus ataques, como fêmea que era, nos homens, e mais concretamente naqueles varões que se atreviam a ficar sós numa casa. E só o divino, bendito seja o seu nome, sabe quando pôde apresentar-se, reforçou outro dos servidores do sinédrio. A crença em questão não foi muito bem recebida por um dos sacerdotes, um tal Mardoqueu, mais conhecido em Jerusalém por Petagfa, e ao qual me referi anteriormente, como consequência da sua grande facilidade para as línguas. Conhecia, dizia o povo, mais de 70 idiomas e dialectos. Daí a sua alcunha, Petagfa, da palavra pat. Abria as palavras, ao interpretá-las. Este sacerdote, responsável também por uma das caixas do templo e homem de grande cultura, riu de tais patranhas. As gargalhadas de Petagfa indignaram um dos guardas que, apontando primeiro Pedro e depois o interior da casa, exclamou: "Podes rir o que quiseres, mas olha esse Galileu, tu próprio assististe à sua entrada triunfal em Jerusalém, no lombo de um jumento. Não teve a precaução de colocar uma cauda de raposa ou um trapo vermelho entre os olhos do burrico. Imagina o que lhe trouxe a fortuna." Naquele instante, Simão cometeu novo erro. Irritado por aquela arraigada superstição hebraica, interveio na discussão, tentando esclarecer os presentes de que o rabi da Galileia não precisava de se proteger de tão absurdas crendices e que o seu poder era tal que, se assim desejasse, podia fazer cair fogo do céu e arrasar o sinédrio, sem atingir os inocentes. Os levitas e servidores do templo não prestaram muita atenção à valente mas inoportuna defesa de Pedro. No entanto, Petagfa, que imediatamente percebera o forte sotaque galilaico do apóstolo, encarou, desviando o rumo da conversa para um caminho que novamente deixou arrepios na pele de Simão. "Tu tens de ser um dos adeptos do preso. Este Jesus é um galileu e a tua maneira de falar atraiçoa-te, falas como um verdadeiro galileu."
Antes que Simão pudesse reagir, um dos sicários do Sinédrio, precisamente aquele que tinha falado da milagrosa cura de Malco, confirmou a descoberta de Petarfa, desvendando a todos um fato que, até aquele momento, passara despercebido. Além disso, exclamou, em alarme, tu estavas no caminho do Monte das Oliveiras, vi como feriste o meu parente, aquilo mudou tudo. Já não se tratava unicamente de acusações, mais ou menos veladas, de partilhar a doutrina do Galileu. A última afirmação podia arrastar o apóstolo à prisão imediata, como culpado de agressão a um dos servos do sumo sacerdote. E acredito que foi esta circunstância o que realmente fez ceder os nervos de Pedro. Não se tratava de renegar Jesus, mas, principalmente, de evitar tão perigosa acusação. Alguns dos levitas puseram-se de pé, brandindo os seus cacetes numa atitude ameaçadora, e provavelmente, teriam prendido Pedro, se não fosse a torrente de juramentos que começou a brotar da sua boca. Aquele obsceno e azedo chorrilho de imprecações, em que o aterrorizado amigo do Nazareno chegou a incluir a própria mãe e os filhos, travou o ímpeto dos guardas. Quando, finalmente, o acossado Galileu jurou pelo ouro do templo, abrindo um manto de modo a que todos pudessem ver que não trazia espada, aqueles servis personagens acabaram por deixá-lo em paz. Jurar e dar por testemunho o templo era importante, mas fazê-lo pelo ouro do santuário era muito mais. Quando Pedro viu que se afastava o fantasma da sua prisão, fez meia volta e, muito devagar, procurando não levantar novas suspeitas, distanciou-se da fogueira.